Fala aí, pessoal, você sabe o que Jesus tem a ver com a árvore da vida lá do Éden de Adão? Então presta atenção que hoje você vai descobrir. Esse é o segundo vídeo sobre salvação, depois nós vamos falar de santificação, depois de obras, isso para a gente entender galardão. Então se inscreva, ative o sininho que a gente tem muito conteúdo bom para falar aqui. Tá legal? Vamos para a palavra? Estamos em Gênesis 2, versículo 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E esse morrerás aqui, ele vem do hebraico, que é literalmente morrer. Mut, não sei falar hebraico, né? Então morrer com dois tempos verbais diferentes. Então significa morrendo, morrerás. Então qual é o significado dessa morte? Essa morte não é a primeira morte, não é a morte natural que Adão convivia normalmente, que todos os animais conviviam. É a segunda morte, é a morte espiritual que está aqui na palavra. E agora Gênesis 3, 7. E os olhos de ambos foram abertos, isso após comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles souberam, Adão e Eva, que estavam nus, e coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. Ainda em Gênesis 3, versículo 24. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins, são anjos guardiões, e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho à árvore da vida. Olha que interessante. Os anjos, eles são colocados ali, na verdade, para fechar o caminho da árvore da vida, para que o homem não pudesse mais viver eternamente. Pessoal, é muito importante a gente entender que essa história de Gênesis, ela é a história mais simples e com maior significado que eu já li, que eu já conheci, porque ela é uma história para contar a formação do homem, é uma história nossa. Tá? Agora, essa história ela é uma alegoria, ela é uma parábola, assim como Jesus falava através de parábolas. A serpente, por exemplo, que fala com Eva, para Eva comer do fruto, ela na verdade está na mente de Eva. A serpente ela não existiu de fato. Você está entendendo o que eu estou falando com vocês? Essa serpente ela não existiu de fato, até porque a serpente ela não fala. Não é? Então isso é para mostrar a formação do homem. E que significado tem o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? A partir daquele momento, o ser humano ele começa a enxergar o bem e o mal, e ele para de ser essa criatura ingênua, como os animais são, como as crianças são. Ele começa a enxergar a maldade na coisa. Olha a capacidade cognitiva que o homem tem se comparado aos outros animais. Entende? Se você tem um animal de estimação, olha para a cara dele aí, olha como ele é mais simples, ele não tem maldade no olhar dele. Entende? Então o Gênesis ele é para mostrar isso, para mostrar a formação do homem, que a partir desse momento aqui o homem ele se diferencia dos animais, porque nós temos uma capacidade enorme. Olha o mundo à sua volta, não é? Olha quem domina o mundo à nossa volta, é o homem. E ele se diferencia dos animais e passa a conhecer o bem e o mal, e passa a deixar de se alimentar da árvore da vida. Então os animais, assim como as crianças, pela ingenuidade deles, eles estão salvos, entendeu? Os animais são criaturas de Deus. Eles estão na eternidade, eles não têm maldade nas coisas. As crianças também não, elas adquirem isso no tempo. Então o Gênesis ela conta a nossa história, né? Uma dessas histórias é isso, tem esse significado. Legal? Vamos para frente? Vamos para Jesus agora?
João 6, 48 a 51. Olha Jesus falando. Eu sou o quê? O pão da vida. Jesus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais uma vez. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. Salvação. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando isso no momento da Santa Ceia, né? No momento da Ceia do Senhor, que é a única prática cristã que de fato Jesus deixa para a gente. Como é que é essa Ceia do Senhor? Como que é? Você pega o pão, esse pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue. Então o que Jesus deixa para a gente? Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Olha aí, e o que ele fala? Eu sou o pão da vida. E Adão se alimentava do fruto da árvore da vida. Adão se alimentava do fruto da árvore da vida. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Adão se alimentava do fruto da árvore da vida. Vocês estão entendendo? O plano de Deus, vocês estão entendendo o projeto de Deus para a sua vida, para minha vida, para a vida dos filhos dele? Jesus é o próprio fruto da árvore da vida que Adão se alimentava. Então a obra de Jesus, ele vem para que nós possamos nos alimentar novamente, assim como Adão se alimentava do fruto da árvore da vida. É isso que ele está ensinando, vocês têm que se alimentar de mim. Para quê? Para viver eternamente. Para não morrer essa morte espiritual. Olha, mas nós vamos viver eternamente assim como Adão? Não, porque Adão ele era ingênuo. Nós não somos, nós já nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o projeto de Deus para a nossa vida é que nós hoje, conhecedores do bem e do mal, por opção, não por ingenuidade, tomemos um caminho espiritual, deixemos o caminho do nosso ego, da nossa mente, e que a gente possa escolher intencionalmente voltar à presença do Criador, porque nós queremos, porque nós não somos igual a Adão mais, nós somos uma outra criatura, uma nova criatura, mas nós escolhemos estar na presença do Criador, nós aceitamos a Cristo, nós cremos em Cristo, e dessa forma a gente pode voltar a se alimentar da árvore da vida e viver eternamente. Legal? Para entender salvação? Pessoal, muito obrigado. Ativa o sininho aí, tem muita coisa para a gente conversar e crescer juntos, tá bom? Valeu!